Não, então, vou chegar lá, não é muito por aí. Mas assim, ainda dentro dessa síndrome do já ganhou, às vezes a pessoa ela chega e fala, não, eu já sou inversor, minha ProEx já está garantida. Né? Eu já Uhum. ganhei, a ProEx já está tudo garantido, as coisas já, entendeu? Coisa vai. Só que não é assim, meu amigo. Se você está se propondo a aplicar uma técnica evolutiva, qualquer uma das técnicas você vai ter que se suar a camisa. Você vai ter que se desenvolver traços que você não tem, se colocar em situações fora da sua zona de conforto. Enfim, isso daí faz parte do processo evolutivo. Né? Várias situações muito desconfortáveis, a gente opta por passar. E aí, nesse caso do mito do inversor perfeito, é mais na linha do perfeccionismo. Às vezes a pessoa ela chega também muito jovem e ela sente que ela tem toda aquela aura, como você falou, né, de que não, o inversor, né, já é aquela pessoa que parece a criança índigo, né, que não tem nada a ver. Mas assim, é uma técnica que a pessoa está aplicando, né? E aí aquela pressão, o inversor, a inversora, eles sentem também. E se colocam no sentido de que, nossa, eu não posso errar nunca. Eu já ouvi na sala de aula, às vezes, a aluna pegou e falou assim, professor, mas pode errar? Eu Não. já ouvi, O Fala que na inversor não etapa pode errar. evolutiva está faltando, quem sabe, 70% para o serenão, mas não e pode a errar. gente olhou aquilo, não, eu olhei assim, os outros professores, a gente falou, calma, não é por aí, né? Isso aqui que a gente está falando. Qual que é a abordagem também que a gente está colocando da Invex? Não é por aí. Às vezes esse mito do inversor perfeito vem no sentido de que todo inversor ele é perfeito e que deve ser perfeito. Isso dá um peso muito grande. E no caso ali da coordenação também você vai acabar atrapalhando, a pessoa vai se omitir do ponto de vista evolutivo, né? Querendo manter um ar de perfeição, ela não consegue trabalhar, porque sempre que você vai fazer alguma coisa, você vai ter um percentual Nesse de erro. caso, digamos assim, que ela acreditar nisso, ela poderia partir para a arrogância, no caso do item das evitações aqui, de se achar o maxi peça do mini mecanismo? Sim, tem relação. Ela pode ser muito arrogante também. É um traço. Esses traços todos que eu Se ela coloquei, achar que a Proex já está ganha, de repente sim, pode levar a essa questão da arrogância, né? sim. Mas como que a pessoa ela supera essa arrogância? Como que ela vai fazer um trabalho nesse sentido assim? É, ela buscando fazer mais assistência, ela se engajando mais no trabalho assistencial, ela vai para a docência, ou então ela vai escrever, ou ela vai se colocar numa situação que é desconfortável para ela. Às vezes ela tem lá, a gente tem um invexograma, né, que é uma técnica dentro da Invex que é um instrumento que vai fazer com que a pessoa analise sob vários aspectos a aplicação da Invex dela, o nível de invexibilidade dela. E aí, quando ela olha para esse invexograma, em muitas condições ali ela não chegou, ela não alcançou aquilo com aquela idade, porque tem uma cronologia, né? E aquilo às vezes dá um choque de realidade e faz ela, não, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer para chegar nessa condição. Às vezes, por exemplo, tem lá no invexograma, né? Publicação do primeiro livro antes dos 26 anos de idade. Essa é Júlio Almeida. uma coisa assim, exceção, né, dentro do É o contexto da Júlio Invex, Almeida. né? Mas isso significa que a gente deve tirar e passar a mão na cabeça de todo mundo? Não, mas enquanto condição ideal seria muito legal que as pessoas tivessem uma publicação de livro antes dos 26 anos de idade. Enfim, estou dando um exemplo, mas de que isso não é para a pessoa ela se martirizar. Tá, eu não consegui publicar um livro. Eu vou fazer aqui o que eu consigo fazer, que verbete que eu posso fazer, que artigo que eu posso fazer. Tem um SIG, tem um Greenvex, que pesquisa que a gente vai se desenvolver dentro do Greenvex, como que a gente vai ajudar uns aos outros aqui. A minha autopesquisa pode ajudar a autopesquisa do meu colega aqui, e aí você vendo o desenvolvimento das outras pessoas, também, no caso do coordenador, a partir do seu próprio desenvolvimento, isso é uma das coisas mais recompensadoras que pode ter. E quando ela se enganjar na assistência, ela já vai perceber que não é maxi, ela é mini peça, né? Ela já se coloca em outra posição, nesse caso da arrogância aqui. Essa questão da arrogância, só para complementar, eu acho que o que mais
pode ajudar a pessoa é ela trabalhar o processo da autocrítica. Então, até indo aqui para essa questão do melindre, né, que a gente estava comentando, às vezes a pessoa ela tem dificuldade de receber feedbacks, primeiro porque ela sempre ali fica se melindrando e não aproveita aquele momento do feedback como uma oportunidade para ela mudar algumas coisas, algumas posturas. Então, se a pessoa já tem essa arrogância de achar que, não, eu sou aqui o suprassumo, estou coordenando no Greenvex, ou seja lá o que tarefa que ela esteja fazendo, eu acho que o principal é ela trabalhar essa autocrítica, então pedir feedback para as pessoas, estar aberta para receber esses feedbacks, né, especialmente, e ir trabalhando cada vez mais esse processo de se ver como ela realmente é, e não criando expectativas, né, enfim, criando um personagem ali e muitas vezes se mantendo naquela postura Eu de... queria aproveitar, falar um pouquinho sobre essa pergunta, pode errar. Por quê? Porque ela requer reflexão. Por que requer reflexão? Você vai encontrar lá nos 700 experimentos, é lógico que a Conscienciologia não é doutrina, mas ela tem ali os parâmetros bem claros, científicos, da proposição ali do que é inversão existencial, né? O que é e não é. E aí você vai verificar lá nos 700 experimentos que tem impedimentos da INVEX. E a pessoa errou, um abraço. Não é mais inversora. Tem certos Exatamente. erros Exatamente. que tiram a Isso. pessoa da técnica. Exatamente. Então, por exemplo, houve um aborto voluntário. Não é mais inversora. Não é mais nessa vida. Vai ser na próxima. Ela resolveu casar. Não é mais inversora. Vai ser na próxima. Então, tipo, aí você falar, foi um erro de decisão? Um erro de decisão, ótimo. Você vai ter que aprender e vai acertar na próxima vida. Por isso que é colocado que um contraponto interessante é, às vezes o fato da pessoa estar no grupo de inversores não quer dizer que ele é inversor. Esse é o primeiro aspecto. Ele pode ter optado pela técnica da inversão, mas ele vai, de alguma maneira, assumir a invexibilidade de acordo com os níveis dele de maturidade. Aí ela vai chegar e falar, não, eu sou inversor. Mas ela vai perceber que é inversor quando olhar para trás e vai falar, não, realmente eu fiz inversão existencial. Não é? Depois dos 40. Ele vai olhar isso para trás. Então, ele tem um potencial inversivo. Então, esse é o aspecto. O outro aspecto que eu acho interessante, Igor, sempre eu bato nessa tecla, porque a gente tem que valorizar a inversão existencial do ponto de vista de referência evolutiva, sim. Porque a gente olha ali, nos 700 experimentos também, o professor Valdo coloca uma abordagem que eu sempre me chamou a atenção, é que o inversor, ele participa daquela categoria, daquele grupo evolutivo que fez o curso intermissivo, que são dos melhores. Mas por que dos melhores? Eles pegaram aquelas verpons, eles abraçaram aquilo, e eles, de alguma maneira, modificaram intimamente a favor daquele vetor. Então, teoricamente, o processo do inversor, ele é um negócio muito sério. E é uma coisa que a gente quer para a gente, como técnica evolutiva. Conceito. Exatamente. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, a gente entra nesse lado paradoxal, a gente não pode classificar a pessoa que fala lá que é inversor e falar, não, ela já é tudo isso. Ela vai ter que mostrar, né, que é. Isso é muito sério, isso aí que você trouxe. Até assim, são só dois comentários, um relacionado ao processo da invexibilidade, né? Que é essa qualidade da aplicação da técnica da Invex. Primeiro, a Invex é uma técnica, é um procedimento. Sendo uma técnica, né, uma ferramenta, um procedimento, é algo que você vai utilizar para ter um melhor desempenho, mais eficácia, mais eficiência dentro daquele contexto. No caso, qual que é o contexto? É a evolução consciencial. Como que a gente evolui a partir da melhor forma na dimensão intrafísica. E aí, nesse sentido, existem uma série de diretrizes que ou você aplica essa técnica ou você não aplica. Isso é muito claro, assim, isso é muito... a gente até aprofunda um pouco nos cursos, e eu, particularmente, eu tenho interesse de aprofundar mais assim, os porquês de cada uma dessas diretrizes. Por que você fala, mas eu não vou ter filho? Por quê? E aí isso é sempre muito importante a gente trazer, inclusive na sala de aula, para não ter aquele cunho dogmático. Quando a gente explica o porquê, seja de uma norma da Sinvex, no caso do coordenador, seja de uma evitação da Invex, no caso de estudar a Invex,
isso fica muito mais contextualizado, isso fica muito mais compreensível, né, inteligível para a pessoa, e aí ela vai avaliar, em cima da lógica dela, em cima da vida dela, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido, com muita tranquilidade, né? A questão é que, no meio do caminho, nós temos nossa holobiografia, nós temos tudo que a gente já fez de bom, tudo que a gente já fez de ruim, tem tudo isso para, enfim, apimentar a nossa manifestação, né? E aí só uma coisa, com relação a esse modelo evolutivo, no Homo sapiens pacíficos, o professor Valdo coloca que, enquanto os serenões são um modelo evolutivo para as consciexes, de modo geral, a consim inversora, ela é o modelo evolutivo para as consins, de modo geral. Então, isso é uma coisa muito séria, então, porque se você pegar esse processo de recuperação de cons que a Invex ela é capaz de fazer, que ela é capaz de promover ao longo da vida, por quê? São certas escolhas que vão propiciar com que você atinja uma maior lucidez, um estado de consciencialidade e materializar essa consciencialidade na dimensão intrafísica mais facilmente, a partir dessa técnica. Então, nesse caso, sim, os inversores são modelos evolutivos para as consins de modo geral. Isso também pode ficar claro e também tem que ser dito sem melindre, para a gente conseguir aprofundar e tirar o que tem de bom de cada uma dessas abordagens.